um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro sempre 6 horas da manhã, o segundo entra sempre às 5 horas da tarde com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro, vamos direto ao ponto aqui porque para a gente não perder tempo, vamos conversar sobre a busca pelo técnico, o Mancini, o italiano, nesse momento é o nome forte para assumir o Botafogo. Estamos precisando o mais rápido possível e, claro, vamos conversar sobre a derrota ontem, 2 para o Racing, 0 para o Botafogo, o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, jogo de volta na quinta-feira que vem no estádio Newton Santos. Agora o Botafogo precisando reverter esse resultado dentro de casa. Vamos dar as notas aos jogadores, quem foi o craque, quem foi a baranga, toda essa situação, né? Porque ontem foi um jogo vergonhoso em todos os sentidos e a gente sai derrotado nesse primeiro jogo. Então, conversar sobre técnico, Mancini, a gente está precisando o mais rápido possível, quero falar sobre isso e dar as notas, analisar o que foi essa partida ontem. Tudo isso agora, eu sei que está todo mundo chateado, mas eu peço para vocês, por gentileza, dá aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo, de graça, não custa nada. Se puder, se quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu quero começar falando sobre a situação do técnico. Saíram várias informações ontem e isso acaba se agravando mais depois da derrota. Cara, o que a gente está passando nesse começo do ano, para mim não tem outra palavra que defina a não ser humilhação. A gente foi campeão brasileiro, a gente foi campeão da Libertadores, a gente acredita no projeto, a gente apoia o John Textor. Não estou aqui dizendo que o John Textor é fanfarrão, nada disso, mas é muita humilhação para o torcedor, quase 50 dias sem um técnico, e a gente... Eu às vezes eu me sinto até mal de ficar reclamando aqui, porque tem alguns comentários, não pode reclamar, você está sendo ingrato, o John Textor fez o Botafogo voltar a ser campeão, a gente deve tudo ao John Textor. Gente, são esses tipos de coisas que eu realmente não aceito. A gente deve tudo ao John Textor. São frases que a gente escuta sempre quando a gente faz cobranças. Agora, se eu pudesse definir uma palavra nisso tudo, humilhação. O Botafogo abriu mão da Recopa, da Copa, né, da Supercopa do Brasil, perdeu para o Flamengo. O Botafogo abriu mão, mais uma vez, do Campeonato Carioca. E o Botafogo está abrindo mão de um título internacional, que é a Recopa. Então, assim, esse primeiro semestre, o Botafogo abriu mão de tudo, cara. Abriu mão de tudo. Títulos inéditos. A gente não tem a Supercopa do Brasil, perdemos para o Flamengo. A gente não tem a Recopa, a gente pode estar perdendo para o Racing. São títulos inéditos. Quando é que a gente vai disputar de novo? Então, realmente, é preocupante a situação. Deixa eu falar sobre o técnico, informação do Medeiros, né? Nesse momento, o Mancini, ele passa a ser ali o nome forte para ser técnico do Botafogo. Só que a situação do Mancini, a gente sabe que é uma situação complicada e o Botafogo vai fazer uma nova avaliação e vai analisar a situação financeira, porque o Mancini, ele está pedindo um salário muito alto, tem a questão das luvas também. Tem muita gente falando que ele quer colocar cláusulas no contrato de que se aparecer um clube da Europa, ele pode sair a qualquer momento. Pelo que eu tenho, não tem nada disso. O que pega nesse momento é a questão financeira. O salário do Mancini, 3 milhões por mês, luvas, é isso que o John Textor está na dúvida. Vale a pena pagar ou não? Aí eu quero dar minha opinião, cara. Primeiro de tudo, no momento que você tenta um técnico europeu desse tamanho, vamos pegar o currículo do Mancini. Ele ganhou a Eurocopa com a Itália. O último título da Itália foi a Eurocopa com ele.
Ele ganhou Premier League com o Manchester City. O City, quando começou a fazer investimentos, a primeira Premier League foi no comando do Mancini. Ele já foi eleito o melhor técnico do mundo, ele já foi o técnico mais bem pago do mundo. Então a gente está falando de um cara muito grande. No momento que você começa a negociar com ele, você sabe que ele vai ser caro e essa negociação não é tão simples. Se você não tem dinheiro, se você não está disposto a pagar, então você está perdendo tempo. Ou você está esperando um cara desse sentir pena do Botafogo e aceitar tudo que a gente quer. Vocês acham que um cara desse não vai querer vir para o Botafogo, para o Brasil, ganhando um salário altíssimo, cobrando um elenco, cobrando bom time para ganhar títulos já de imediato? O Botafogo está trazendo muitas apostas, que talvez possa ser para ganhar títulos daqui 1, 2 anos. O Mancini não vai esperar 1, 2 anos no Botafogo para ser campeão. Ele quer chegar, ele quer ter um bom elenco, ele quer ter um bom time para ganhar títulos logo, quer trazer a comissão técnica toda. Então, assim, será que o John Textor está aceitando isso tudo? São vários debates que a gente pode ter. Segundo, estão dizendo que o John Textor ainda não fechou com o Mancini por causa do salário, pode comprometer o orçamento do Botafogo. Para trazer reforços, o orçamento vai ficar apertado. Eu acho isso tudo uma balela. O Textor não querer pagar o que ele está pedindo, o John Textor está no direito dele. Mas como eu disse, se você não tem dinheiro, se você não quer pagar, então não fica perdendo tempo. O John Textor está no direito, está achando que o salário está alto, tudo bem, não paga. Agora, você está perdendo um tempo num cara que você sabe que é caro. Então essa situação de orçamento, para mim, é balela. Por quê? Se o Arthur Jorge ele tivesse continuado no Botafogo, o salário do Arthur Jorge passaria a ser 2 milhões por mês. Em um ano, a gente pagaria 24 milhões de reais no Arthur Jorge. Então, se o Arthur Jorge tivesse continuado no Botafogo, ganhando 2 milhões por mês, em um ano a gente gastaria 24 milhões. Se o Mancini, o italiano, vier agora para o Botafogo e ficar até o final do ano, dando um exemplo, ganhando 3 milhões por mês, são 9 meses, né? A gente pegar agora a partir de março são 9 meses até o final do ano. 9 meses ganhando 3 milhões por mês dá 27 milhões. Então a gente gastaria 24 com o Arthur Jorge e a gente gastaria 27 com o Mancini. Então isso compromete o orçamento, que a diferença é pouca de um para o outro. Então, cara, isso compromete o orçamento do Botafogo. Ah, mas vai comprometer a folha salarial, porque você ter dinheiro para comprar o jogador é diferente da folha salarial, né? Às vezes você pode ter o dinheiro para comprar o jogador, mas a folha salarial tá alta e você não vai conseguir pagar o salário do cara. São coisas diferentes. Pô, mas a folha salarial do Botafogo, ela não diminuiu com as saídas de Tiquinho Soares, Eduardo, Marçal, entre outros jogadores, Adrielson, vários jogadores caros deixaram o Botafogo e o que estão chegando não são dos mesmos valores. Então, assim, quem é mais caro, Tiquinho ou Juan Cruz? Quem é mais caro, Adrielson ou Jair? Quem é mais caro, Marçal? Botafogo não trouxe lateral esquerdo, enfim, Eduardo, Botafogo também ainda não trouxe meia, né? Enfim, então, assim, se a gente fizer uma comparação, os jogadores que estão chegando são mais baratos do que saíram. Então, a folha salarial do Botafogo abaixou bastante. Se você trouxer o Mancini, vai comprometer tanto assim a folha salarial do Botafogo ao ponto da gente não conseguir trazer reforços? Então eu acho isso tudo uma balela. Eu acho isso tudo uma balela, a questão do orçamento. Agora, eu não estou lá dentro do Botafogo para saber. Se realmente for prejudicar o orçamento e a gente deixar de trazer jogadores por causa do Mancini, então não traz. Porque eu prefiro ter jogadores de qualidade do que técnico caro, né? Jogador bom é que decide jogo. Com todo respeito aos técnicos de futebol, mas o que decide um jogo é jogador bom. Na final da Libertadores a gente viu isso. Apesar do Arthur Jorge
com menos um em campo, ter colocado o time lá atrás, mas quem decidiu a final da Libertadores foram jogadores bons. Então, se realmente for para comprometer o orçamento do Botafogo ao ponto da gente não conseguir trazer reforços por causa do técnico Mancini, então nem traz, porque eu prefiro ter jogadores interessantes, procure um outro técnico dentro da realidade do clube. Agora, precisa urgentemente resolver a questão do técnico. Se acha que vale a pena pagar isso no Mancini, pague logo. Se não for atrapalhar o orçamento para trazer reforços, traga logo o Mancini, porque realmente, ou qualquer outro técnico aí que o Textor tenha na cabeça dele, porque tá feio, tá complicado. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, falar do jogo, dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga na derrota de ontem. Racing 2, Botafogo 0, pelo primeiro jogo, né, da final da Recopa Sul-Americana. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente dar as notas, falar sobre a partida de ontem, a derrota. Mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo perdeu ontem pro Racing 2-0, o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, jogo de volta na quinta-feira que vem, 9h30 da noite no estádio Newton Santos. Se o Botafogo ganhar de 1-0, o campeão é o Racing. Se o Botafogo devolver o placar, né, 2-0, vai para prorrogação, persistindo pênalti, né? Prorrogação, persistindo pênalti, e 3-0, 3 gols ali de diferença, o título é do Botafogo. Então agora temos que reverter em casa. A gente vai ter a volta de alguns jogadores importantes na próxima semana para esse duelo. Vamos dar as notas aqui na partida de ontem. Eu começo falando sobre o John. Para mim, o craque do jogo, nota 5,5 para o goleiro do Botafogo, salvou o Botafogo de tomar mais gols. Então, assim, o craque, para mim, o craque do jogo ontem, John, nota 5,5, salvando o Botafogo de tomar mais gols. Lateral direito, Vitinho, nota 3,5, nervoso, a bola queimando no seu pé. Eu que defendo bastante o Vitinho aqui, mas ontem foi muito mal. 3,5 para ele, muito nervoso, e a bola queimando no pé dele. Cara, o Danilo Barbosa ontem jogou de zagueiro, deu uma nota 4 para ele, fez alguns cortes ali importantes, mas alguns erros também que chamaram a atenção, então nota 4 ali para o Danilo Barbosa. O baranga do jogo, não poderia ser diferente, o baranga ontem é o zagueiro Barbosa. Ele foi determinante na derrota do Botafogo. Ele comete um pênalti infantil e ele abandonou a zaga no segundo gol do Racing. Então, assim, alguém tem que chamar ele, conversar não, tem que dar esporro, porque o que o Barbosa está fazendo nesse começo de temporada é inacreditável. Nota 0, baranga do jogo. Isso mostra também falta de comando, falta de um técnico para dar instruções, para cobrar. É bizarro o que o Barbosa está fazendo, tem que tomar esporro, e é o baranga do jogo. O Alex Telles na lateral esquerda, dei nota 4,5, uma atuação mediana, mas não comprometeu. O Alan, dei nota 3, muito mal o Alan, não protegeu a defesa, não jogou com a bola no pé, então nota 3 para o Alan, que também até o momento, né, vem deixando muito a desejar no Botafogo. O Newton foi titular ontem, dei nota 5 para ele, muita vontade, se desdobrando, errou ali alguns lançamentos, mas é inexperiência também, né? Alguns lançamentos que o Newton tentou, ele poderia ter feito passes curtos ali, mas é normal, é garoto ainda. Bom jogador o Newton, nota 5 para ele. Marlon Freitas, nota 3 para o Marlon Freitas, é um outro jogador que está muito irritante nesse começo de temporada. O Marlon Freitas, ele não quer jogar bola, ele virou técnico. Ele reclama de tudo, ele gesticula, tudo ele quer reclamar. O Marlon Freitas está parecendo técnico. Ele não está jogando bola. Então, assim, nota 3 para o Marlon Freitas. Ele não controlou o meio campo e nem... assim, ele que toma conta do meio campo. Ontem eu senti falta disso.
E no segundo gol do Racing, foi bizarro, cara. Ele na recomposição, né? Além dele não controlar o meio-campo, não organizou o meio-campo. O segundo gol do Racing, o Barbosa abandonou a zaga, mas a recomposição do Marlon Freitas, sem vontade nenhuma, cara, assim, ridícula a atuação do Marlon Freitas. Savarino, eu dei nota 4,5 para ele, lúcido com a bola no pé, mas participou pouco. O Savarino rende mais como meia do que como ponta, né? Matheus Martins é outro jogador que eu defendo muito aqui, mas está difícil. Nota 2. Errou tudo, cara. Matheus Martins errou tudo. Igor Jesus, nota 4,5 para o centroavante. Brigou, lutou, mas não estava naquele dia inspirado, então nota 4,5 para ele. Vamos falar da galera que foi entrando aqui durante o jogo. O Juan Cruz, eu dei nota 4 aí para o Juan Cruz, mas ele entrou muito mal, chutou quando era para tocar, se enrolou ali sozinho, então nota 4, não gostei ontem da partida do Juan Cruz. O Cuiabano, eu dei nota 1 para ele. Ele entrou bem, cara, mas foi expulso, né? Eu esqueci de falar, né? O Cuiabano não joga o jogo de volta porque ele foi expulso de maneira infantil, então nota 1 para o Cuiabano. E o Cauê, eu deixei sem nota, entrou no final do jogo. E para a gente finalizar, a nota do Caçapa, eu dei nota 2 para o Caçapa, 2 para o Caçapa. Eu não entendi o que ele quis fazer, ele colocou o time com 3 volantes, sem alternativas ofensivas, e depois ele começou a mexer no time, o time ficou exposto, levou o segundo gol e acabou ficando barato. 2-0 ontem ficou barato para o Botafogo, então não gostei também do que o Caçapa fez ontem. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Boa sexta-feira, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.